Outro problema, outro tipo de fermento, a religiosidade. Então os fariseus e saduceus, eles eram religiosos. O que é uma pessoa religiosa? Jesus também chama os religiosos de hipócritas, né? De falsos, de atores. O que é uma pessoa religiosa? O que é uma pessoa hipócrita? Jesus ele chama também os religiosos de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Né? Se você for lá no cemitério, você vai ver os túmulos das pessoas ricas. São os túmulos mais bonitos, de mármore, não sei da onde, né? E tal. E dentro, podridão, ossos secos, podridão. Então Jesus ele chamava os religiosos, os hipócritas, de sepulcros caiados, bonito por fora, podre por dentro. Então era isso que Jesus estava falando para os discípulos. Olha pessoal, cuidado com o fermento dos fariseus, a religiosidade dos saduceus, a hipocrisia deles, porque eles acreditam que para servir a Deus é só mudar por fora, e o dentro e por dentro pode continuar podre. Então eles acreditam nisso, que por fora é só você colocar uma roupa bonitinha, uma roupinha de crente, e por dentro pode continuar com lepra, com iniquidades, com mágoas, com raiva, ódio, ira e sentimentos malignos. Então era isso que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos. Outro tipo de fermento, a incredulidade. Então, os fariseus e saduceus, eles eram incrédulos. Jesus fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas na frente deles. Na frente deles, meu irmão, eles viram também cego enxergar, mudo ouvir, o paralítico andar, né? Um cara lá que nem tinha os olhos, Jesus fez o olho do cara com lama, com barro. Então Jesus ele operou sinais e maravilhas na frente deles e eles continuavam incrédulos. Eles não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido do Antigo Testamento. E muitas vezes ainda falava assim, olha, é pelo poder dos demônios que você está fazendo esses milagres, que você está expulsando esses demônios. Ainda blasfemavam contra o Espírito Santo. Amém, igreja? Então era isso que Jesus estava falando para os discípulos. Outro fermento, a iniquidade, né? O que é a iniquidade? A iniquidade é diferente do pecado. Pecado é quando você peca apenas uma vez. Então você foi lá, pecou uma vez só, pediu perdão, se arrependeu, nunca mais você fez. Você cometeu só um pecado. Agora a iniquidade não. A iniquidade é quando todos os dias você está cometendo o mesmo pecado. E comete. Pede perdão, no dia seguinte, comete o mesmo pecado. Então já se torna iniquidade. O que a Bíblia fala em Hebreus 10? Que quando uma pessoa vive em iniquidade, o sangue de Jesus não tem mais poder sobre essa vida. Amém, igreja? Então, meu irmão, iniquidade. Então, os fariseus e saduceus viviam em iniquidade e achavam que estava tudo bem, né? E outro fermento era o materialismo. Então, os fariseus, os saduceus, eram conhecidos por viver de aparência, né? Roupa muito bonita e joias, né? Então, todo mundo que via eles na rua sabia, nossa, eles são muito bem sucedidos. O negócio deles era realmente o material, casas luxuosas, né? E tanto é que Judas, né? Quando Judas foi entregar Jesus para os fariseus, o que eles pagaram? 30 moedas de prata. Venderam Jesus. Então, os fariseus, os saduceus, eles eram conhecidos por isso, por materialismo. Muito apegados às coisas materiais. Amém? Então, meu irmão, o que Jesus estava falando para os discípulos? Olha, pessoal, traduzindo, né? A gente está atravessando para o outro lado. Olha, acabou. Está se encerrando.
um ciclo, uma fase, um tempo, estamos atravessando e agora vamos iniciar uma nova fase, um novo ciclo, um novo tempo. Então, para essa nova fase, deixe para trás o fermento. Esqueça lá, do outro lado do mar, esqueça tudo lá, esqueça o fermento. Esqueça as doutrinas dos fariseus e saduceus, esqueça lá a religiosidade, a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, o materialismo, porque estamos entrando num novo ciclo, uma nova fase. E agora preciso de uma nova mentalidade nessa nova fase, nesse novo ciclo, nesse novo tempo. Então, não tem problema se vocês esqueceram o pão. Esqueçam também toda a incredulidade, porque tudo é possível ao que crê. Então levem a fé para essa nova fase, novo tempo. Levem a fé, levem a intimidade com o Espírito Santo, relacionamento profundo, a comunhão diária. Leve isso para a nova fase, porque Jesus falando, para alguém aqui nessa noite: olha, por que, meu filho? Eu já fiz milagre ontem na tua vida. Quantas vezes eu fiz milagre? Quantos milagres eu já fiz na tua vida? Quantas vezes eu já multipliquei o pão na tua vida? Quantas vezes eu já te tirei de cada enrascada? Já te tirei de cada furada? Você se enfiou em cada lugar, eu te arranquei de lá de dentro. Você quebrou a cara, eu consertei tua cara. Quantos milagres eu já fiz na tua vida? E se for preciso, eu faço hoje de novo. Se for preciso, multiplico hoje de novo. E fica tranquilo, porque se precisar na frente, eu vou fazer novamente, diz o Senhor. Eu já multipliquei o pão ontem, multiplico hoje e multiplicarei amanhã também, assim diz o Senhor. Será que tem alguém que crê, meu irmão, nessa palavra? No que Jesus está falando para nós aqui nessa noite, meu filho? Então fica tranquilo, meu filho, porque eu sou o Deus que já multipliquei, que multiplico e que multiplicarei novamente quantas vezes for preciso, diz o Senhor. Quantos milagres for preciso, eu faço novamente, diz o Senhor. Então, a Bíblia diz agora que quando Jesus chega à região de Cesareia de Filipe, ele consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Amém? Então Jesus, ele fez um elogio a Pedro. Olha, Pedro, foi o Pai que te deu esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria. Então, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E tem uma tradução que diz: e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Então, meu irmão, existe uma tradução chamada Bíblia Literal do texto tradicional, que ela tem uma tradução interessante, que diz assim, quando Jesus fala: olha, Pedro, da mesma maneira eu te digo que tu és, aí ao invés de Pedro, tá assim: tu és um matacão. Matacão. Já ouviu falar de matacão? Sabe o que é matacão? Matacão é uma pedra desse tamanho assim, mais ou menos, usada em construção. Amém? Então Jesus fala assim: olha, Pedro, tu és uma pedrinha assim desse tamanho, mas eu sou a rocha. E aí Jesus bate no peito de Jesus mesmo, eu sou a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão. Então, meu irmão, Jesus chamou Pedro de matacão.
E Jesus chamou a si próprio de rocha, né? Então Jesus é a base da igreja, é o alicerce, é o fundamento, amém? E nós somos quem? Os matacãos, ou matacães, né? E o interessante, meu irmão, é que para você usar uma pedra dessa, matacão, ela precisa ser lapidada, amém? Que ela vem toda meio de qualquer jeito, vem no estado bruto. Aí o pessoal vai, lapida para usar na edificação. Amém, igreja? Então nós somos os matacães, que estamos sendo lapidados pelo Senhor Jesus. Tem alguém que está sendo lapidado pelo Senhor Jesus, meu irmão?